Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Teologando, Presbítero Pedrosa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu estou passando porque eu precisava dar uma resposta a algumas perguntas, alguns questionamentos que fizeram a mim sobre o vídeo que a gente colocou falando sobre as diabruras da IURD, da Igreja Universal do Paganismo. É o paganismo ali, misericórdia. Gente, é impressionante como tem pessoas que são massa de manobra. Tá entendendo? Massa de manobra. E por mais que você fale que o sistema é tenebroso, essas pessoas estão tão corrompidas pelo sistema que farão de tudo para defendê-lo. Tá entendendo? Quem já assistiu o filme Matrix vai saber o que eu estou falando. No filme Matrix, o protagonista do filme, Neo, ele vivia uma vida conectado com a Matrix, com o sistema. Então, tudo o que a Matrix determinava, ele aceitava. Quem assistiu esse filme sabe do que eu estou dizendo. Até o dia em que ele se libertou deste sistema, da Matrix, e do lado de fora do sistema ele enxergava com outros olhos. Ele teve uma hora no filme que ele diz assim, engraçado, que quando eu estava no sistema eu aceitava tudo isso aí, aceitava todas as diretrizes do sistema, porém no dia que foi liberto as coisas mudaram. E tem uma hora que no filme Morfeu fala para Neo assim, tá vendo essas pessoas aí? Mesmo que você, que já foi liberto do sistema, tente falar para essas pessoas que o sistema é tenebroso, essas pessoas irão fazer de tudo para defender o sistema, nem que para isso dê a própria vida, mas farão. E é justamente isso, por mais que a gente pregue, informe que o sistema é tenebroso e que por trás desse sistema está a mão do diabo, essas pessoas não querem aceitar. Não querem aceitar. Por mais que você fale do paganismo da Universal, por mais que você fale das diabruras contidas na teologia da Universal, essas pessoas não vão dar crédito. Por quê? Porque sofreram lavagem cerebral. Você que está me ouvindo, que é da Universal, infelizmente, você está vivendo numa Matrix e tudo que você está vivendo é pura lavagem cerebral. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Como usar o banho do descarrego em casa? Quando entrar em sua casa, prepare uma bacia com água. Tire o lenço umedecido da embalagem e esprema para utilizar a água do Rio Jordão na mesma bacia. Depois que espremer a água do lenço umedecido do Rio Jordão na bacia, você vai aspergir na sua sala. Enquanto você faz a aspersão, determine que todo espírito de brigas e desavenças sejam arrancados da sua casa e sua família. Continue a aspersão em seu quarto, determinando que todo espírito de esfriamento e problemas conjugais sejam arrancados. Em seu banheiro, asperja a água, determinando que o espírito de doenças e enfermidades saiam da sua casa. Na sua cozinha, faça a aspersão, determinando que o espírito da miséria e das dívidas sejam arrancados da sua vida. Depois que aspergir a água em toda a sua casa, pegue o lenço umedecido, coloque na embalagem e traga na terça-feira para ser queimado, e assim toda a imundície será arrancada de sua casa. Na sessão do descarrego, às 6h30, às 8 e às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 19h30, na Avenida Olegário Maciel, 1329, Lourdes. Eu tô com um comentário aqui
João Jogos, ele está dizendo assim: amado, tem uma família que está possessa por espíritos malignos e elas não têm fé para expulsar estes demônios. Como que faria para levar o Senhor para libertar essas pessoas destes demônios? Já que a Universal está errada em expulsar os demônios. Meu Deus, dê seu endereço, amado, para que as pessoas sejam livres, porque elas não sabem buscar Jesus e nem usam a fé. Em João 10:10, ele cita até um texto isolado do contexto para tentar explicar o inexplicável. É impressionante como essas pessoas não têm o mínimo conhecimento de Bíblia. Massa de manobra, você é massa de manobra, meu amigo. Ainda diz assim, e ele fala de João 10:10, quando fala da ovelha, do lobo, do ladrão, essas coisas todas. Para refutar esse argumento falacioso, desprovido de conteúdo bíblico, porque, meu amigo, eu lhe digo uma coisa, você não conhece a Bíblia, as Escrituras. Você não conhece. Eu vou citar até o texto aqui, para a gente entender melhor. Tá certo? Eu estou aqui em Romanos capítulo 6, e o versículo começando do número 22, tá certo? 6 de Romanos. O livro de Romanos é lindo, é impressionante. Mas eu quero me deter nesse texto aqui, porque esse texto fala da eficácia do sacrifício de Cristo. Você não conhece a eficácia do sacrifício de Cristo. Para você, neste ensinamento da IURD, o sacrifício de Cristo não é eficaz. E a regeneração, ela não é eficaz, ok? Mas eu não creio assim, eu creio como está nas Escrituras. E como é que eu creio? Eu creio assim, ó. Romanos capítulo 6, versículo 22. Contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados em servos de Deus. Eu vou repetir. Contudo, agora, tendo sido libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Uma pessoa que é liberta do pecado, ela é liberta de toda a opressão maligna do diabo. Se tem alguém que confessa Cristo e ainda vive opressão maligna, essa pessoa está provando na prática que nunca foi liberta pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somos libertos por este sangue. Este sangue traz sobre o eleito, sobre o regenerado, a justificação de Deus. Enquanto que a justiça caiu sobre Jesus no sacrifício da cruz, pelo seu sangue somos justificados e, consequentemente, libertados da opressão do pecado e fomos transformados em servos de Deus. Diga para essa família aí, para estes que vivem lá na IURD, dia após dia, buscando libertação, que eles nunca se converteram para Jesus Cristo. Nunca foram alcançados pela graça. Nunca passaram pelo processo da regeneração. Simples assim. Respondido a sua pergunta, e eu acredito que de forma satisfatória. Agora, pois, tendo sido libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e no final a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Gálatas capítulo de número 5, me parece que é o versículo de número 23, os que são de Cristo crucificaram, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, para resumir aqui, para encerrar, a libertação, ela é fato quando o agente passa pelo sangue de Cristo. E ao passar pela eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, segue-se a regeneração e a santificação, ok? Então, esses são os pormenores da mecânica da salvação. Talvez isso não seja pregado lá na IURD. Talvez você não tenha conhecimento disso. Sabe por quê? Porque não se prega isso lá.
Não se prega isso lá. E o que é que se prega? E o que é que se ensina na IURD? Diabruras, bruxaria, paganismo, misticismo, esoterismo, coisas da magia negra. É o que prega-se lá na IURD. Ok? Eu espero ter satisfazido, vou usar até um gerúndio aqui, satisfazido as suas necessidades teológicas das Escrituras. Pare de ser massa de manobra. Leia a palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.